Olha, se o seu dia tá bom, ótimo, mas se o seu dia tá ruim, vamos falar de pessoas que estão tendo um dia pior que o seu. Um deles é o senhor Jair Bolsonaro, o outro é o senhor Donald Trump. O Donald Trump ontem foi obrigado ele não reconheceu ainda a derrota, mas ele foi obrigado a começar a transição da passagem da presidência para o Joe Biden. Então, a partir de hoje, já está começando a transição. Vai no site do New York Times, newyorktimes.com, e você vai ver a principal notícia começou a transição presidencial. Quer dizer, a casa caiu para o Donald Trump. Por quê? Porque ontem o estado do Michigan referendou os resultados, quer dizer, eles certificaram, os resultados são esses, o Trump perdeu aqui. Essa foi a maior derrota para o Trump desde que ele perdeu a eleição. Aí hoje, agora, nem 5 minutos atrás, o estado da Pensilvânia também emitiu um certificado dizendo o resultado está certificado. Contamos, recontamos, fizemos todos os procedimentos, o resultado é esse, o Trump perdeu. Quer dizer, não tem mais como para o Trump. Ele ainda continua com aquela ideia de fraude, ele ainda continua falando, tweetando, compartilhando um monte de mentiras, até compartilhou um vídeo do Alan dos Santos, o Alan dos Santos fugiu do Brasil para virar um dos disseminadores de fake news do Donald Trump, que mostra que o gabinete do ódio está a serviço também do Donald Trump, que é mais um indício de que a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. E o Bolsonaro está tendo um péssimo dia, por quê? Porque com a transição começando, fica cada vez mais impossível, já era impossível, era assim, missão impossível mesmo, mas agora tá uma coisa realmente, olha, não tem como, fica impossível do Trump se manter e a chance do Biden começar a sancionar o Brasil logo que ele assumir é muito grande. E para o Bolsonaro isso é uma desgraça total. Eu vou explicar aqui por quê e a gente vai rir da cara deles. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, para o Trump vai acabar preso. Anota isso, o Trump vai acabar preso, a não ser que ele consiga fazer um acordão lá, e é muito difícil que ele faça esse acordão. Se você quer ver a casa cair, um segundinho, se inscreve no canal. Fica embaixo do vídeo, tem um botão inscrever. Aí você clicando, você ajuda a gente a levar a verdade para as pessoas. Porque Trump, Bolsonaro, Alan dos Santos, toda essa corja aí, eles trabalham com base em fake news. Pra gente quebrar no meio as fake news deles, um segundinho, se inscreve no canal e a gente faz oposição aqui nas redes, também nas ruas. Ontem e sábado rodou nosso carro de som em Porto Alegre e também rodou ontem em Fortaleza. Olha só, vou mostrar aqui o vídeo em Porto Alegre e tá rodando só nos bairros onde os candidatos bolsonaristas, os candidatos da direita, tiveram mais votos, a esquerda teve menos. A gente tá mapeando exatamente os locais para ir lá, inclusive as ruas certas, onde tem das zonas eleitorais e tudo mais. Olha só aqui o vídeo. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que você indicou escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição e foi você quem cortou o auxílio pela metade. Esse carro rodou por 4 horas no sábado e mais 4 horas ontem, segunda-feira. E em Fortaleza também rodou 4 horas ontem, vai rodar mais 4 horas na quinta ou na sexta, eu esqueci. Eu sempre esqueço porque é tanto carro de som que a gente está contratando que eu esqueço o dia de cada cidade. Mas também vamos rodar mais em outras cidades. Estou tentando achar em Vitória. Se alguém tiver contato de Vitória, é importante a gente rodar lá uns 3, 4 dias nessa semana e na semana que vem pra gente denunciar o bolsonarismo lá, porque tem um miliciano que tá para ser prefeito. Então é bom denunciar os crimes do Bolsonaro lá para ver se ajuda assim 0,01% já é uma ajuda, né? E quem quiser ajudar com essas ações do canal, olha, um segundinho embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica e você estará ajudando com os outdoors, com os carros de som, painel LED, tudo mais. Ou tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. apoie@plantãobrasil.net. Está no primeiro comentário, desce até os comentários do vídeo. Aí no primeiro comentário eu sempre deixo ali, tem o Pix, PicPay, Apoia-se, que é uma outra maneira de apoiar, e conta bancária para quem quiser apoiar com isso. Mas ó, um segundinho, se inscreve no canal. Mas agora vamos falar sobre o Trump. Olha só o que aconteceu. A secretária do Trump, que é quem deveria estar fazendo a transição já desde o momento em que o Joe Biden foi confirmado vencedor, ela não fez a transição. Aí ela publicou uma carta ontem dizendo que ela foi ameaçada, tudo mais, e que ninguém do governo Trump pediu para ela atrasar essa transição, porque até então, veja bem, o Biden foi eleito e ele tem que fazer a transição. A transição é o quê? É o Donald Trump, o governo Trump, passar documentos, muitos deles sigilosos, que só quem é presidente e quem faz parte do governo tem acesso, passar isso para o pessoal do Joe Biden, para que eles tenham acesso, para que eles comecem a fazer o plano. Por exemplo, o plano
contra o coronavírus, o planos contra terrorismo lá, eles falam de terrorismo lá como se fosse aí, plano contra terrorismo, plano para educação, plano para isso. Tem muitos documentos do governo, estudos, tudo mais, que tem que ser passados de uma administração para outra durante esse tempo de transição. Porque senão o Biden assume lá em 20 de janeiro e fala, meu Deus, o que é isso? Aí ele demora um mês só para se inteirar do que está acontecendo no país, em cada ministério, lá no ministério chama secretário, em cada departamento, secretaria, tudo mais, aí demora. Então, isso faz durante a transição. Por isso que tem esse tempo de transição entre a eleição e o outro ser eleito, que para mim não deveria ter. Acabou a eleição, devia já o cara assumir, ponto final, acabou. Mas tá, tem esse tempo. O Trump estava atrasando isso. Essa secretária do Trump publicou uma carta, depois disso o Trump, ele foi obrigado, ele fez um tweet em que ele falou, ó, a gente vai continuar brigando forte na justiça, o nosso caso tem uma grande chance de ganhar, mas essa secretária ela pode já começar a dar início à fase de transição, porque ela está sofrendo ameaças. Aí ela falou que ela está sofrendo ameaças, que ameaçaram a ela, ameaçaram os familiares dela, até os pets dela, os cachorrinhos dela foram ameaçados, e que ela está com muito medo e por isso ela vai começar a dar processo nisso, vai iniciar o processo de transição e que os democratas são todos criminosos. Só que tem uma coisa, ela não foi ameaçada, ela foi enquadrada, bem diferente. Falaram para ela, olha, e aí vários falaram para ela porque os democratas, inclusive o pessoal do Congresso, que são o presidente do Congresso lá do norte dos Estados Unidos, da Câmara dos Deputados, vários deputados, presidentes de comissões no Congresso norte-americano, falaram para ela, olha, tem uma coisa, você está atrasando isso, a gente está numa guerra contra o coronavírus no meio da pandemia, tem também sempre, a gente nunca sabe quando vai ter terrorismo aqui nos Estados Unidos, pessoas estão morrendo por sua culpa e você vai ser responsabilizado. E aí quem vai sofrer não são as famílias, essas famílias vão sofrer, mas a sua família também vai sofrer, porque você vai ser responsabilizada penalmente por o que quer que aconteça por conta do atraso da transição. Então você explique por que está atrasando ou você começa o processo de transição. Aí ela falou que está sendo ameaçada, tudo mais, mas começou o processo de transição porque ficou com medo, porque sabia que ia acabar presa. E o caso do Trump é pior ainda, muito pior. Por quê? Foi provado já, isso é provado, comprovado e recomprovado assim milhões de vezes, que os russos interferiram na eleição norte-americana de 2016. Interferiram muito, primeiro hackeando computadores do Partido Democrata, aí tentaram hackear e-mails de pessoas que trabalham na empresa que faz a máquina que conta votos em alguns estados. É importante lembrar que lá são 50 estados, eles todos são independentes, por isso que o nome é Estados Unidos. Cada estado tem suas próprias leis, tem algumas leis federais, mas cada estado tem suas próprias leis, eles se unem, Estados Unidos, esse é o nome do país. Aí, cada estado conta a eleição do jeito que quer, e com a máquina que quer, tem estado que pode votar por correio, estado que não pode. Tá, aí os russos tentaram de tudo para fazer o quê? Caso o Trump perdesse, porque eles não tinham muita esperança que o Trump ia ganhar, eles hackeando e-mails e hackeando funcionários que trabalham na empresa que produz as máquinas que contam voto, eles iam começar a alegar fraude na eleição, caso o Trump perdesse. Só que o Trump não perdeu, aí não precisou alegar fraude. Quando teve o processo, e teve um processo lá muito, muito longo de investigação se os russos realmente interferiram na eleição, e aí confirmaram que interferiram. O Trump fez de tudo para interferir nesse processo. Ele cometeu vários crimes de obstrução de justiça. Inclusive, ele chegou a oferecer perdão lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O presidente da República, ele pode dar perdão. Alguém cometeu qualquer crime, o presidente da República pode falar, você está perdoado pelos seus crimes e essa pessoa não vai presa. Os crimes são perdoados. O Trump chegou a oferecer perdão para uma das testemunhas, tipo, não testemunhe contra os russos que eu vou te perdoar pelos crimes. Quer dizer, ele obstruiu a justiça de todas as maneiras possíveis, ele tentou coagir testemunha, ele tentou mudar os investigadores, ele tentou de tudo, assim. Foi um processo muito longo que demorou 2-3 anos e a coisa tá feia. Por quê? Porque agora os democratas estão discutindo entre si, nós vamos processar o Trump por esses crimes ou não? Tem gente que acha que é melhor não, porque vai ser um trauma muito grande e a administração do Joe Biden vai acabar rachando mais o país. Eles estão querendo não rachar o país. Mas tem gente que fala, gente, o país já tá rachado.
O Biden teve milhões de votos a mais que o Trump, mas o Trump teve milhões de votos. Teve dezenas de milhões de pessoas votaram no Trump e vão ficar com ele por mais 4 anos e vão ficar fazendo barulho e vão ficar atrapalhando tudo o que o Joe Biden tente fazer nos Estados Unidos. Vão ficar tumultuando. A gente sabe como é a extrema-direita na oposição. A gente viu no governo Dilma como eles fizeram em 2015. Aquilo já foi a extrema-direita nascendo. A extrema-direita norte-americana também tem influência aqui. É só ver que o gabinete do ódio Trump são assim. Até o Alan dos Santos sendo compartilhado lá pelo Trump. Ele todo orgulhoso lá. Olha, o Trump me compartilhou. E embaixo tá assim, esse tweet é fake. Isso é fake news. O Twitter colocou como fake news. Tá, o que acontece é o seguinte, vários, mas aí a maioria quer, não, temos que processar o Trump porque ele cometeu crimes e não podemos abrir um precedente de que a extrema-direita ou qualquer um no futuro venha, ganhe uma eleição, assuma, e aí ele começa a cometer um monte de crime, age como um ditador, usa o poder de presidente para o seu próprio bem, e aí depois ele vai embora e nada acontece com ele. Não podemos deixar esse precedente. Aí, aliado a isso, tem os crimes fiscais do Donald Trump que não declarou impostos, e lá isso dá cadeia. E, até o Al Capone foi preso por crimes fiscais. Al Capone, todo mundo sabia que ele matava, mandava matar, sequestrar, torturar, cometia crime. Na época não podia vender álcool, não podia vender bebidas alcoólicas, ele vendia, era o maior traficante de bebidas alcoólicas, tudo mais, mas não era preso por isso, que ninguém achava as provas. Mas acharam que ele não declarou dinheiro e foi preso por sonegação de impostos. E o Trump sonegou, e sonegou muito, e tem as provas. Então a coisa vai ficar feia para o Trump, vai ficar mais feia ainda para o Bolsonaro, porque tem uma coisinha aí que o Bolsonaro não está se atentando. O Joe Biden já ameaçou o Brasil várias vezes, a Kamala Harris, que é a vice dele, já ameaçou o próprio Bolsonaro. Eu mostrei aqui tweets dela em que ela falava que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado, e o Joe Biden ameaçou o Brasil com sanções. Não só o Joe Biden, o Bolsonaro passou uma vergonha grande lá na ONU, no G20, ele falou, olha, o nosso hino diz que nós somos gigantes pela própria natureza, nós temos 67% de área preservada, 67% da nossa área é floresta, então blá blá. Só que o Bolsonaro esqueceu de falar o seguinte, é 67%, mas antes era mais, tá tão desmatando. E não é uma guerra dos hinos, nosso hino fala gigante pela própria natureza, então vocês têm que respeitar a nossa natureza. Não é assim. O pessoal lá do G20, eles trabalham com dados concretos, com imagens de satélite, com com relatórios de inteligência, então eles sabem tudo o que está acontecendo. Não adianta o Bolsonaro vir e falar, não estão desmatando, os caras têm imagem de satélite, Bolsonaro. Os caras não são o Olavo de Carvalho, que em pleno 2020 acha que a Terra é plana. Os caras já sabem que a Terra é redonda há 500 anos lá na Europa. Desde a Grécia Antiga já se sabem que a Terra é redonda. E os caras, já tinha gente que sabia, até calculava a imagem da Terra, e eles têm imagem de satélite. Não adianta falar, não, quem desmata a Amazônia é o próprio índio. Os caras veem pelo satélite que não é. Eles veem pelo satélite, não é gente burra. O Bolsonaro acha que o pessoal na ONU é tão burro quanto ele e o gado dele. Aí o que acontece? Acontece que já estão discutindo sanções econômicas ao Brasil por conta do desmatamento na Amazônia, e tem uma coisa, sanção para a ONU ou para grupos de países para colocarem uma sanção num país é fácil, é muito fácil. Eles tá sancionado, agora você não pode mais vender, ou agora você só pode vender limitadamente, ou agora a gente não vende mais para você insumos. E aí, colocar sanção é fácil, mas tirar essa sanção depois, para votar, para ter maioria, para retirar uma sanção, é uma desgraça. É muito, muito, muito difícil. Aí sabe o que acontece quando você começa a correr o risco de ter uma sanção imposta, que vai acontecer a partir do dia 20 de janeiro, quando o Biden tomar posse, e o Biden sabe, não pense que ele não sabe, a equipe dele inteira sabe que o maior aliado das fake news do Donald Trump são as fake news do Bolsonaro, e eles sabem que robôs que estavam no Brasil atuaram a favor do Donald Trump, estão atuando nesse momento para falar que tem fraude. Inclusive o Alan dos Santos vai lá no site do Terça Livre, inclusive hoje eu tive que ir lá na esgotosfera bolsonarista para ver, ele devia mudar o nome dele de Terça Livre para Free Tuesday, que é Terça Livre em inglês, que ele só fala da eleição norte-americana. Agora que ele fugiu para lá, para os Estados Unidos, ele só fala dos Estados Unidos. E aí é só fake news, fake news, fake news, fake news, uma atrás da outra. O pessoal lá dos democratas sabem disso. Então eles vão atrás do bolsonarismo. Aí quando começa a ameaçar a sanção, sabe o que acontece com o dólar?
dispara. Sabe por quê? O dólar dispara porque tanto brasileiros que têm dinheiro aqui no Brasil, brasileiros ricos, como estrangeiros, eles começam a vender reais para comprar dólar, para tirar o dinheiro daqui do Brasil, porque eles sabem que aqui vai ficar uma desgraça. E aí o que acontece quando você vende reais? É a lei da oferta e procura, a lei do mercado. Quando tem muita oferta de alguma coisa e pouca procura, o que acontece? O preço baixa. Então, se está todo mundo vendendo reais e comprando dólares, o preço do dólar aumenta, porque todo mundo quer dólar e ninguém quer reais. Então, o preço do real diminui frente ao dólar. E aí, o dólar que está a 5,40, 5,30, começa a 5,50, 60, 6, 6,50, 7, a gente não sabe onde vai parar. Junto isso tudo às ameaças do Rodrigo Maia, pelo fato de que o Brasil não votou o orçamento do ano que vem. Agora pensa, a desgraça tá feita. E o Donald Trump, as chances dele conseguir o que ele quer, que é um golpe, ou falar que foi fraude analisada, são 0,00001. Eu vou colocar esse 1, que é a chance do Trump conseguir dar um golpe. Mas, ó, assim, eu tô rindo porque não tem como. Mas você vai lá ler o Terça Livre, ele fala que o Alan dos Santos fala lá que o Trump é o maior estrategista do mundo, ó, ele tá pegando os democratas no pulo, ele tá iniciando a transição para enganar, aí os democratas acham, já o Joe Biden assume, o Alan dos Santos vai ficar lá no Terça Livre falando, não, o Trump ainda é o presidente, o Joe Biden é só o decorativo, na verdade quem manda ainda é o Trump, aí já passa, chega 2024, o Joe Biden é reeleito, ele fala, não, ainda é o Trump, o cara mente, e aí quando vai acontecendo o contrário do que ele fala, ele vai insistindo na mentira, ele não muda a versão, ele insiste. Até agora quem assiste lá os canais bolsonaristas acham que tá tudo certo. Não, os democratas são um lixo, eles são todos comunistas. O pessoal do mercado financeiro é comunista. São todos comunistas e o Trump é o maior estrategista do mundo e o Bolsonaro vai ganhar muito por estar com o Trump. Não vou dar o spoiler que eu falei o vídeo inteiro, vai acontecer exatamente o contrário. Então hoje é um grande dia porque o Trump oficialmente caiu. O Trump já era, acabou pro Trump. É isso, gostou? Curte, compartilha e se inscreve no canal. E quem quiser contribuir, que a gente vai colocar carro de som, vai colocar outdoor, a gente vai continuar denunciando o bolsonarismo, apoia no Pix, ou seja membro, ou no PicPay. Mas se inscrever no canal, um segundinho de graça. Falou!